Olá, queridos alunos. Vamos dar continuidade às nossas aulas agora com a nossa última aula do semestre. E nela eu gostaria de destacar acerca daquilo que nós vimos ao longo do semestre 2020/1 em História da Amazônia 2. Então a ideia é apontar os conteúdos que nós vimos e fazer uma ponte com a nossa próxima disciplina, que será História da Amazônia 3. Então veja, a proposta dessa disciplina, em termos de conteúdo, foi, no primeiro momento, trabalhar um contexto histórico específico de mudança de reinado em Portugal. Quer dizer, Dom José I assume como rei de Portugal e como primeiro-ministro, como seu primeiro-ministro, nós temos então o Marquês de Pombal, o todo-poderoso ministro Dom José I. E é um contexto então de mudanças, de transformações, tanto em Portugal, em várias dimensões da sociedade portuguesa, como também há um conjunto de mudanças preparadas e direcionadas para a Amazônia. Ou seja, as medidas pombalinas, elas atingiram tanto Portugal quanto também a sua colônia, em especial a Amazônia. E nesse sentido nós buscamos compreender essas mudanças, identificando e analisando as políticas, as medidas pombalinas, tanto em Portugal quanto na Amazônia. Além disso, nós buscamos discutir acerca da economia colonial no século XVIII, a extração das drogas do sertão, a agricultura comercial, a Companhia Geral de Comércio para a região, as rotas de monções, fluviais de monções entre o Pará e Mato Grosso. Também buscamos analisar o Diretório Pombalino, essa política indigenista para a região que trouxe uma série de impactos e que buscava assimilar os índios, transformando-os em súditos do rei, em vassalos do rei. Então, considerando o Diretório Pombalino, nós procuramos analisar a administração das povoações, a administração das vilas, o recrutamento e a distribuição da mão de obra indígena, o projeto de civilização para os índios contidos no Diretório Pombalino, o que o Diretório Pombalino significou, mas também a falência do Diretório Pombalino. Nós vimos que o Diretório Pombalino ele foi substituído pela Carta Régia de 1798. Ele não logrou o êxito, E a Carta Régia de 1798, nós contextualizamos essa legislação, E também tentamos entender o funcionamento, dessa Carta Régia de 1798, o corpo de milícias, o corpo efetivo de índios, e a eliminação da tutela externa, quer dizer, a eliminação do diretor. Mas além dessas mudanças contextuais em Portugal e na colônia, além da legislação de 1757 do Diretório dos Índios, além da Carta Régia de 1798, nós procuramos sublinhar a resistência indígena. E nesse processo nós tratamos das rebeliões indígenas no século XVIII, especialmente dos Muras e dos Mundurucus,
mas também vimos rebeliões indígenas no Rio Branco e no Rio Negro, né? E também todo um processo de resistência no sentido de os índios optarem, escolherem, dentro da nova ordem colonial que se formou, ações que não significavam passividade, mas significavam sobrevivência e numa oportunidade que porventura viesse a surgir um caminho outro que não era de submissão, né? Então, tanto essa resistência mais visível de rebelião, quanto aquela resistência mais invisível de dissimulação, de enrolar para o trabalho, quer dizer, aquele trabalho disciplinado muitas vezes não acontecia porque o índio ele não estava disposto a isso, no sentido de resistir a esse processo, né? Então nós buscamos também tratar disso. O conteúdo proposto foi este, e ao longo das nossas videoaulas buscamos, mesmo sintetizando, destacar as principais características desses conteúdos. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado das videoaulas, dos textos selecionados e das atividades propostas, né? Confesso que foi um momento de aprendizagem, né? E nesse contexto de pandemia aprendemos sobretudo duas coisas: a valorizar e proteger a vida e a utilizar metodologias não presenciais no sentido de disseminar conteúdo, e isso é fundamental, né? Tanto é que, especificamente no nosso caso, nós optamos em tornar pública a nossa aula, né? Depositando as videoaulas no YouTube, em um canal específico. Porque, embora essas aulas sejam restritas à Universidade do Estado do Amazonas, a vocês, alunos do sexto período do curso de História, nós decidimos disponibilizar as videoaulas para quem quiser ter acesso a elas, tá? Então, desde já eu agradeço também o empenho de cada um para ter acesso aos vídeos, o empenho de cada um na leitura dos textos propostos, o empenho de cada um nas atividades realizadas, e espero que, se não presencialmente, mas com metodologias não presenciais, continuar as reflexões sobre a história da Amazônia, agora com vocês, no próximo semestre 2020/2, com História da Amazônia 3, quer dizer, no sétimo período, História da Amazônia 3. E nós vamos continuar essa virada aí, da Carta Régia, né, que é implantada em 1798, mas vamos, dentro do contexto da Carta Régia, nós vamos fazer o quê? Iniciar a partir do processo de emancipação político brasileira e como é que fica a região dentro desse contexto de independência, né? Então nós vamos iniciar daí e vamos até a Amazônia nos dias atuais. Isto é a Amazônia 3. Então eu espero vocês no próximo semestre. Um abraço e até breve.